Podem sentar. Nossa irmã Leonilda é uma irmã querida lá de João Pessoa, da Igreja Presbiteriana Central. E ela sempre está conosco também. Ela foi mediada, a sua presença aqui, assim como a Alessia, por Flávia. Flávia nos indicou e não pôde estar aqui, porque hoje é a comemoração do Dia das Mães, na Escola das Meninas. Mas Léo a gente já conhece, né? Eu já conheço e a gente tem compartilhado a palavra de Deus. É uma pessoa muito querida, muito amada, tenho certeza. Graça também que vai acompanhando. Sempre tem que ter uma graça ao lado de uma e a graça nos acompanha. Então, Léo, ela é estudante lá no seminário de Recife, de especialização de aconselhamento bíblico, e é uma pessoa que eu sei que é bastante instruída, gosta muito de ler, né? Casada com Ulisses, mãe de João Vitor, e está com a palavra agora. Deus te abençoe, Léo. Bom, em primeiro lugar, eu louvo a Deus, né, e agradeço ao convite das irmãs daqui. E é um prazer e uma responsabilidade, né, estar falando em nome do Senhor, né, e a gente ora para que Deus nos conduza em toda sabedoria e graça diante dos olhos dele, né. Então, eu gostaria de, dentro do tema proposto, né, o Congresso das Irmãs, uma mulher de fé superando as influências do mundo. Eu gostaria que as irmãs abrissem suas Bíblias juntamente comigo em Mateus, que é o nosso tema, né? O versículo tema. Só que aqui está dizendo Mateus 5,16, né? A gente vai ler o antecedente também, porque ele vai dar o sentido a esse que é o nosso lema, né? Mateus 5, 14, 15 e 16. Vamos ler todas juntas? Que eu falei para a Islene que a tarde é um desafio muito grande, né? Porque depois do almoço, processo de digestão, vem aquele sono. Então, vocês vão ter que me ajudar para que eu não durma e vocês também não durmam. Vamos lá. Mateus 5, 16, 14, 15 e 16. Vamos lá? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Bom, por que eu li os dois primeiros versículos, né? Mateus 5,14. O nosso versículo, quando a gente lê, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim como, porque houve algo antes, houve uma comparação. Então, quando ele nos pede para a gente brilhar assim como, é que existe um modelo. Então, Deus já mostrou e falou para nós. Então, o que ele mostrou? Ele, no versículo 14 e 15, ele diz: vós sois a luz do mundo, né? Então, todos, como a Alessia bem deixou claro pela manhã, que tem a fé salvadora, a fé verdadeira, genuína. Tá bom para vocês o som que está dando eco para mim? Para vocês estão? Não, então tá tranquilo. Então, quando ela diz, quando há a fé genuína, ela tem um propósito em nossos corações. E todos aqueles em que Deus gera o dom da fé, se torna a luz do mundo. Aí ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então a gente consegue visualizar isso, né? Uma cidade sobre o monte. Se você está embaixo, todos veem essa cidade.
À noite, principalmente, né? Você nem vê a cidade, mas as luzes estão lá. A gente fala, ali tem uma cidade, lá naquele alto. Então, não tem como esconder uma cidade que está sobre o monte. Aí ele fala também, nem se acende uma cadeia para colocar embaixo do alqueiro. Ninguém acende uma vela para colocar debaixo da cama. Ninguém acende uma luz para colocar dentro de uma caixa. Não é essa a finalidade. A finalidade é o quê? Iluminar. Aí ele fala assim, mas quando você acende, você vai colocar o quê? No velador, e quer dizer o quê? Na parte mais alta. Para quê na parte mais alta? Porque ela vai alumiar todos que se encontram na casa. Então, quando se acende uma luz, é para trazer o quê? Iluminação. Mas não é uma iluminação que eu quero esconder, sim, é uma iluminação para todos que chegarem num ambiente estarem iluminados. A gente pode ver isso aqui no templo. A luz do sol está aí, nós estamos vendo, cada uma aqui iluminou. Não, nem precisamos da luz artificial, que a gente chama, né? Não tem nenhuma luz acesa. Mas a própria luz, o quê? Está iluminando a todos. O sol não está num cantinho lá, só eu preciso ir lá. Não, ele chegou e iluminou. Aí nele fala assim, assim também, brilhe a vossa luz, dessa maneira, que a palavra diz, né? Diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Então a gente já sabe como essa luz deve brilhar, porque Deus já disse antes como modelo. E o que a gente pode entender disso? Que todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível, elas foram criadas com um propósito. A luz foi criada com um propósito, os homens foram criados com um propósito, a natureza foi criada com um propósito. E qual é esse propósito? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas com um único propósito, revelar Cristo. Não há outro propósito, como a Alessia bem deixou claro. Tudo tem a ver com Cristo. E isso nós vamos ver lá em João 1, de 1 a 5. As irmãs abram, por favor, a Bíblia de vocês. E depois Colossenses 1, 16, 17. Vocês estão vendo? A palavra de Deus diz que tudo foi criado por meio dele e para ele, não é? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, fora de Cristo nada existe, nada tem significado. Então, o que a gente entende disso? Que tudo na vida tem um significado e é Deus que dá esse significado. Por exemplo, vamos falar do casamento. Quando eu falo o que é o casamento para você, você pode às vezes dar um significado que você quer. Para mim casamento é isso, para mim casamento é aquilo. Mas quando você vai para a palavra de Deus, o casamento é a expressão da relação de Cristo com a igreja. Não há outro significado. Se você der outro significado para o casamento, você nunca vai entender o casamento, você nunca vai saber lidar com o casamento, porque o casamento é a expressão da relação de Cristo com a igreja. Fora desse entendimento, o que você entender sobre casamento vai ser uma confusão na tua cabeça e na tua vida. E o casamento nunca vai atingir o propósito para o qual ele foi criado, revelar Cristo e a relação dele com a sua igreja. Então, não é o mundo que vai dizer para mim o que é o casamento. E isso eu vou partir para várias outras áreas. Qual o propósito de ter filhos, né? Por que Deus criou o pão? Muitas pessoas vão falar, Deus criou o pão e depois ele viu que o pão era uma coisa legal de falar que Jesus era o pão da vida. Não. Quando Deus criou o pão e a forma de nós alimentarmos, ele fez para que um dia, quando Jesus encarnado viesse, ele dissesse, eu sou o pão da vida, e nós entenderíamos. Porque o pão, ele veio com esse propósito. Cristo é o verdadeiro pão, Cristo é a verdadeira comida. Nós temos o pão e nós sabemos o que significa. Mas quando diz que Cristo é o verdadeiro pão, ele é muito mais do que o pão nos fornece. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós vamos perceber que toda a simbologia que existe, ela foi dada por Deus e ela tem um propósito de revelar Cristo.
E isso não é diferente com o nosso tema, quando diz, assim brilha a vossa luz. Não é à toa que Deus diz que nós somos luz. Há algo a mais na luz. A luz, ela não é só essa claridade que nos capacita a ver cada uma aqui, ou ver os prédios, as plantas. Ela não só é essa função. A luz, ela tem o quê? Propriedades nela, que quando nós vemos essas propriedades, elas são propriedades que apontam para que Cristo é. Quando ele fala, brilhe também a vossa luz, ele está se relacionando, brilhe a vossa luz, mas quem é a luz dos homens que nós lemos? Cristo. Né? Ele fala, ele é a luz dos homens, eu sou a luz do mundo. Né? Eu que ilumino. Né? Então não é o sol ilumina, mas o esplendor do sol é mostrando que Cristo é muito mais que o sol. Então, o que nós vemos, a primeira coisa que Deus criou, lá em Gênesis 1, quando ele fala, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Foi a primeira coisa que Deus criou. Foi a primeira bênção que veio ao mundo, né? Então, quando Deus criou a luz, Ele criou a luz para revelar o quê? As maravilhas de Cristo. Né? Não foi só para nos iluminar. Essa iluminação está relacionada com Cristo. E é o caminho da graça de Deus nesta revelação de Cristo. Ele usou a luz. Por isso que ele fala, das trevas resplandeceu a luz. Então, em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quem estava falando naquele momento? Era Deus, né? O Deus onipotente. A palavra que ele exerceu era o poder dele, que tudo que ele fala acontece. E o resultado maior dessa palavra é o maior presente que a escuridão recebeu, né? Quando ele disse, haja luz, a escuridão ouviu e desapareceu. Foi o maior presente que o universo recebeu. Antes mesmo até do mundo existir, a luz já havia sido criada. Isso aponta por quê? Antes mesmo que qualquer coisa existisse, Cristo já estava lá. Como a Alessia disse no começo. Antes mesmo da fundação de qualquer coisa, Cristo já existia. A luz, antes da terra ser formada, da divisão, Deus disse, haja luz. Ele já estava lá, antes do tempo. Não é? E nós vemos o quê? Quando a voz de Deus disse, houve a luz, essa bênção, a qual todos nós conhecemos, nós vemos o quê? Que antes de Deus dizer, haja luz, havia trevas, havia caos. Né? Então, o que havia era escuridão, não havia ordem. Quando Deus disse, haja luz, toda a beleza começou-se a surgir. Todo o universo sem forma tomou forma. E isso aponta o quê? Para nós também. Porque nós viemos o quê? Das trevas. E nós só vamos ver a luz se Deus disser, haja luz. Porque se Ele não disser, continuaremos no reino das trevas. Né? Então, isso é um ato soberano de Deus. Então, diante disso, o que nós vamos focar? Quais são, como eu disse a vocês, que a luz ela tem propriedades. E todas essas propriedades que a luz tem, elas apontam para uma característica de Cristo. Então, nós vamos ver que duas finalidades quando Deus criou a luz. A primeira dela é mostrar as belezas transcendentes da salvação do homem. Né? Então, quando Deus diz haja luz, Ele quer mostrar primeiro as belezas transcendentes da salvação do homem, e a segunda finalidade é mostrar o que Deus revelou como essencial em Cristo, quando Ele disse haja luz. Então, quando Ele disse essas duas palavras, vai atingir duas coisas: a nossa salvação e também as belezas que há em Cristo.
Então, diante disso, nós vamos ver o quê? Que a luz é muito mais do que a gente está acostumado a ver. E esse estudo fez com que eu também visse a luz de maneira totalmente diferente. Que, para mim, a luz era claridade só. Eu só podia, né? Eu via as pessoas e as cores, né? Mas eu nunca parei para pensar quando a Islene deu esse tema. Aí eu fiquei, mas... Porque há algum tempo eu já tenho despertado. Falei, meu Deus, tudo tem um significado. E é o Senhor que dá. Quando Deus fala que nós somos ovelhas, essa comparação com ovelha não é só aquele bichinho, não. Tem muita coisa por trás. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, tem muita coisa que a gente deveria saber sobre do pastor, né? Aí isso me puxou também, essa questão da luz, né? Aí quando eu estava vendo lá as propriedades da luz, e esses estudos são fragmentos de uma pregação também que eu ouvi, que foi mostrando, né? Até o pastor é congregacional também, que eu falei, meu Deus, como que o Senhor realmente se revela de uma forma tão clara, tão simples, e a gente não tem olhos para ver. Realmente. Então, a primeira característica da luz, a luz é pura, né? Na luz não há nenhuma mistura ou poluição. Sua propriedade repele completamente a sujeira. Ela percorre imaculada todas as impurezas e todas as coisas imundas. O que isso quer dizer? Que quando a luz chega, não há sujeira que não seja revelada. Então, tudo que a gente não consegue ver sem a luz, com a luz a gente vê. Por exemplo, às vezes você deitada numa cama, vem um facho de luz assim. Se aquele facho não existisse, você não veria a poeira. É impressionante, você fala, meu Deus, quanta poeira. Aí até pelo de gato, você vê voando, cachorro, você vê assim, você fica olhando, você fala, eu estou respirando isso. Mas você só vê, porque aquele facho iluminou de uma tal forma, que aquilo minúsculo que meus olhos viram, por causa da luz, né? Só que essa luminosidade, ela não se contamina com essa sujeira, com essa pureza, né? Então nós vemos o quê? Por exemplo, a neve. A neve ela é completamente branca. Mas se o homem começar a andar por cima da neve, a gente vai ver que a neve não vai se tornar tão branca. As águas nas suas nascentes, quando elas nascem limpa, cristalina, aquela água sem... Mas no decorrer do caminho, aquela água vai se contaminando. Com a luz não é assim. Ela passa por cima de tudo quanto é sujeira. Ela revela tudo quanto é impureza, mas ela não se altera. Ela continua clara, como do primeiro raio até o último. E nós vemos o quê? Que nada vai afetar a pureza da luz, né? Então, quando ela chega, ela revela. E isso aponta o quê? Para Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, a pureza dele nunca foi manchada. Nós vemos o quê? Que a dureza do coração dos homens, as sutilezas de Satanás, as tristezas, todos os sofrimentos, isso não alterou a pureza do que era Cristo. Do dia que Cristo veio ao mundo, ao dia que ele morreu na cruz, ele continuou puro, incontaminado, né? Então, Cristo andou por esse mundo de pecado, brilhou a santidade de Deus de maneira incontaminada. Então, quando a luz aponta de uma propriedade, quando fala que a luz é pura, ela está dizendo, falando sobre Cristo. Ele não se contaminou. Ele passou todo o tempo sem se contaminar. Então, Deus criou a luz para expressar essa santidade absoluta de Cristo, né? Ele é o Cordeiro Imaculado, aquele que não há mancha, que não há pecado, que não há defeito, né? Por quê? Porque ele é a luz, e a luz é pura. Então, nada nesse mundo se compara à pureza da luz. Não há nada que você vá pensar, que você fala, não, mas pode ser contaminada. A luz, ela não se contamina, assim é Cristo, né? E quais são essas implicações dessa primeira propriedade da luz em nossa vida, né? Por que que ele fala que nós somos luz e ao mesmo tempo ele diz que a luz é pura? O que Deus quer nos ensinar através dessa pureza da luz? Um primeiro ponto da aplicação na nossa vida
é que a santidade de Cristo é o tipo de vida que devemos viver. Então a luz, ela não está ali. Quando ele fala assim, brilhe a vossa luz, a primeira característica que encontra-se na luz é a pureza. E a pureza tem a ver com a santidade de Deus, né? E Cristo é a expressão exata do que é ser santo. Então, a santidade é a âncora do Evangelho e mostra a vida que devemos viver e fomos chamados para viver. E o Evangelho também é puro. Nós não podemos acrescentar nada no Evangelho. O Evangelho é Cristo, é uma boa notícia, boa nova sobre Cristo, não tem nada a ver com nós. Então, se eu for falar do Evangelho e esse Evangelho apontar para o homem, ele é um Evangelho contaminado. O Evangelho é puro, porque ele vem do céu e ele tem que ser aquilo que Deus diz que ele é. O Evangelho é Cristo. Cristo é totalmente santo, totalmente puro, como a luz não pode ser contaminada pela sujeira, assim é Cristo. Outra irmã, abre lá, por favor, em 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, a santidade de Cristo é o tipo de vida que devemos viver, porque Ele é santo e Ele nos chama de luz. Então, é a mesma santidade que nós devemos estar buscando. Por quê? Como a Lécia falou, a fé verdadeira, ela é um dom de Deus. A fé só não nos salva somente dos nossos pecados, mas a salvação, ela nos leva à conformidade da imagem de Cristo. Salvação é isso. Se a salvação não te levar à conformidade de Cristo, é uma salvação que não é real. Porque, como a Lécia falou, quando a fé verdadeira é gerada no coração, embora dentro das nossas imperfeições, o desejo do nosso coração é ser como Cristo. A santidade dele nos atrai, a santidade dele nos dá prazer, a santidade dele nos faz querer ser puros como ele é puro. Não faz querer ser trevas, não faz querer ser algo que Cristo não seja. Então, a salvação que não te leva a desejar ou a conformidade de ser como Cristo é, não é salvação. Ela não só te salva dos seus pecados, mas ela te leva, como Deus diz, né? Ele nos quer fazer a imagem do seu Filho e Ele vai fazer isso. Então, o cristão, ele almeja por isso. Uma outra característica da luz, e está no nosso versículo, ele fala que a luz é brilhante. A luz brilha. Não há como você acender uma luz e dizer que essa luz não brilha. Fique olhando para a luz para ver se você aguenta. Né? Até a luz artificial, quando você acende, que você olha, ela brilha. Né? E o que isso revela de Cristo? Cristo é o grande brilho da glória de Deus. Cristo, quando veio ao mundo, só refletia o quê? A glória de Deus. Cristo é o brilho da glória de Deus eterno, do Pai. Ele é a perfeição divina. Cristo é a luz mais brilhante do universo. Cristo é a única luz que verdadeiramente brilha. Não há outra luz. O sol, ele brilha, só existe um sol na face da terra. Isso aponta que só há uma luz no mundo, Cristo. Não há dois sóis, né? Só há um, então só é Cristo. Então, o sol brilha e os seus raios apontam para a fonte de toda a luz. Então, por exemplo, eu sei que o sol existe por causa dos raios dele. Se eu seguir os raios do sol, eu chego no sol. Assim é Cristo. Ele brilhava a glória de Deus. Então, toda a expressão de quem Deus é se encontra em Cristo. Então, a luz só chegou aos nossos olhos porque os raios de Cristo nos chegou. Assim é a salvação.
Se os raios de Cristo não chegar até nós, nós não enxergamos Cristo. Somos incapazes de ver Cristo, porque ainda há trevas, há escuridão. E se Deus não disser, haja luz, a luz não se dissipa. Então os raios nos conduzem a Cristo. E diante disso, quando o versículo fala, brilha a vossa luz diante dos homens, que tipo de vida então brilha no mundo? Qual é o tipo de vida que brilha quando a gente fala que a luz é brilhante? A vida que brilha no mundo é a vida que Cristo é visto nela. Se Cristo não for visto nessa vida, não há brilho. Pode haver qualquer coisa, menos brilho. A vida que Cristo é manifestado nela. A vida só brilha se está em Cristo, porque Ele é que é a luz, não somos nós. Vida que não aponta para Cristo, ela é escuridão, ela mostra escuridão. Se você quer que a tua vida brilhe, esse brilho vem de Cristo, não vem de nós não temos brilho. E quando a Bíblia diz que somos luz, está dizendo que nós devemos ser cheios de Cristo, revelando Cristo, brilhando Cristo no mundo. Está lá em 1 Pedro, outra pessoa que esteja com bastante sono. 1 Pedro 2,9. Então, nós devemos o quê? Refletir o quê? As virtudes de minha. Eu sou tão boa, estou jogando trevas. Tem nada a ver comigo. A minha bondade é trevas. Se a bondade que flui de mim não vier de Cristo, das virtudes de Cristo, eu estou lançando trevas. O testemunho não é sobre mim, o testemunho é sobre Cristo. Então é Ele que brilha, é as virtudes dEle e a graça de Deus que me concede que eu tenha atos de bondade. Porque se Deus, a graça dEle não repousar sobre mim, eu sou incapaz de ter um ato de bondade de forma pura. Porque se você for pensar, seus atos de bondade fora de Cristo são atos egoístas, voltados para os seus próprios desejos, para os seus próprios prazeres, para o que você quer. E a gente é super expert nisso, de fazer as coisas conforme a gente quer e ainda pincelar isso com santidade. Mas eu fiz isso porque... Mas, na verdade, você fala, não, mas Deus não manda eu dar meu dinheiro para os pobres, mas você fez isso para se aparecer. Não foi porque você fez isso por amor a Cristo. E eu estou falando, mas se a gente buscar na nossa mente, eu nem preciso muito esforço. Se buscar na nossa mente, se a gente avaliar cada atitude que a gente julga boa, muitas delas a gente vai ver que está totalmente isenta de Cristo. Não há Cristo nela. Há a nossa vontade de aparecer. Há a vontade de que o brilho seja meu, não de Cristo. Isso é muito sério. Quando fala dessa luz, eu falei, meu Deus do céu, eu temi por mim, minhas irmãs, vou falar. Que na Bíblia fala, que quando a gente vai, a gente tem que examinar a si mesmo. E não é fácil, não. A gente começar a olhar para essas verdades, olhar as nossas atitudes e ver que essa luz é Cristo e não eu. A gente vai ver que a gente está desesperadamente precisando de Cristo, todo momento. Então, a gente não deve se enganar. Na Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, a gente tem que estar tomando cuidado com que aquilo que a gente diz que é boas obras. Porque, às vezes, o que a gente chama de boas obras não tem nada a ver com a palavra de Deus. É obras carnais mesmo. É obra que flui da minha carne. Tem nada a ver com Cristo. E isso é trevas. Então, aí fica uma pergunta. Aí, quando diz assim, a vida que não expressa Cristo é pura expressão de escuridão. No mundo só há duas divisões, luz e trevas. A terceira é o homem que gosta de dar, mas essa não cola. Ou você está andando na luz, ou você está andando nas trevas. Não tem 50 tons de cinza. É preto ou é branco. Ou você é luz, ou você é expressão de
escuridão. Né? E essa é a verdade que a gente não gosta de ouvir, né? Porque não é fácil, e a gente vai encontrar nos nossos corações ainda resquício dessa escuridão. E como a Alessia diz, é algo que no dia a dia a gente tem que estar lutando, clamando por graça e misericórdia a Deus, que esse fiat dele de haja luz, que haja luz todos os dias, que haja Cristo na minha vida, que eu me encha de Cristo todos os dias, que tudo que eu faço por Cristo, que o meu eu morra mesmo. Porque esse eu é como, eu acho que foi Lutero, né? Eu pensei que eu tinha afogado esse meu eu, mas eu não percebi que ele sabia nadar, né? Então, a gente vai, mas de repente ele está ali, né? Então, aí fica a pergunta, no meu cotidiano, Cristo tem brilhado? Porque às vezes a gente pensa assim, no Evangelho, algo assim extraordinário, né? Fala, eu recebi uma bênção maravilhosa de Deus. Aí a gente só fica esperando algo grandioso para estar falando. Mas a bênção de Deus, ela acontece a cada minuto. Né? A cada minuto do meu dia, Deus está ali dando a oportunidade, como a Alessia diz, para que eu faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a forma que eu cozinho expressa a glória de Deus. A forma quando eu limpo a casa expressa a glória de Deus. A forma como eu ajo nos meus estudos reflete a glória de Deus. Principalmente as pessoas que gostam de filar, né? Engana-se a si mesmo, né? E outras coisas. Então nós somos luz, e luz ela é observado. Então o cristão, onde quer que ele esteja, ele está sendo observado. Porque ele não é trevas. E as trevas ninguém vê os atos dela, porque tudo é negro. Mas na luz vê. A luz vê. Então, como que eu ajo dentro da minha casa, no trabalho, na universidade, onde quer que eu me encontre? Eu tenho manifestado Cristo em minha vida, ou a minha vida tem sido uma expressão de escuridão? Na universidade, você entra e sai da universidade, não manifesta nenhum brilho da luz. Você entra e sai da universidade, ninguém sabe que você é cristão. Na sua casa, o jeito que você trata os seus, ninguém vê luz ali. Como diz a Bíblia, aquele que assiste os de fora e não assiste os de casa é pior do que os incrédulos. Se a luz que você diz que existe em você não brilha na tua casa, você é pior do que os incrédulos. Por que ele diz isso? Porque os incrédulos fazem o que lhe é próprio. Ele não está contradizendo a si mesmo. Ele trata mal dentro e fora, e quando ele bem quer, ele trata bem dentro e ele trata bem fora. Mas o nosso testemunho maior, o nosso desafio é diário. Né? Esses dias na sala de casais a gente estava estudando e o professor falando, né? Muitas vezes passa pelo casamento e fala, a crise dos 7 anos, a crise dos 14. Fala, não, já é porque está na crise dos 7. Gente, que mentira. A crise nossa é todo dia. Todo dia nós temos as crises, as nossas divergências, os nossos desentendimentos. O que acontece é que a gente passa por cima disso. Chega uma hora que estoura. Mas estourou com 7 anos? Com 14? Não. Nós não tratamos como a Bíblia manda que ser tratado. Nós não confessamos, sempre culpamos os outros. Nunca o problema é eu, sempre é o outro, né? Aí quando ele fala assim, é duro quando você descobre que casou com um pecador. Eu falei, o duro é quando a gente acha que a gente é menos pecador que o pecador. Porque às vezes a gente acha que eu peco menos do que o meu próximo, e não é isso. Né? Então, a luz de Cristo, ela brilha e ela reflete o quê? A grandeza de Deus. E nós, quando somos chamados luz, o nosso brilho deve refletir o quê? As virtudes de Cristo. E esse é um desafio. E outra coisa, com relação às propriedades da luz, assim como é os frutos do Espírito, muitas vezes a gente pensa que, não, eu sou pura, mas eu não brilho muito. As propriedades é uma só.
né? A gente está apontando. A luz, ela é pura, ela brilha. Quando a luz chega, ela chega com todas essas propriedades. Não vai falar que a luz é pura, mas ela não brilha. Então, alguma coisa está errada. Então, ela vem com todas essas propriedades, né? Aí, outra propriedade da luz é a beleza. A luz é linda. Aí vocês vão falar, a luz é linda, é um brilho tão forte que a gente mal consegue olhar para a luz, mas que beleza é essa que há na luz, né? Quando se diz que a luz é linda, é que a beleza, ela não existe sem a luz. Já pararam para pensar isso? Que a beleza não existe sem a luz? Por que vocês estão enxergando umas outras aqui, como a irmã da dinâmica fez, né? As nossas diferenças, as variedades das flores, as variedades do animal. Por que que nós enxergamos isso? Exato, pela luz. Se nós estivéssemos na escuridão, nessa sala, aqui, agora, eu jamais ia olhar para esse público e ia dizer que aqui tem pessoas morenas, loiras, grisalhas, jovens, idosas, bebês. Eu não teria essa visão, porque é trevas. Não tem aquele ditado que toda noite todo gato é pardo? Que a gente não consegue ver, e realmente é um ditado popular, mas se a gente for pensar, faz sentido, porque se a luz não vier, eu não consigo definir nada, eu não classifico nada. Por isso que ele fala que a luz é linda, porque a beleza, ela não existe sem a luz. A beleza não pode ser vista sem a luz, e nada é belo sem a luz. O que você acha belo na escuridão? Você pode ter um jarro maravilhoso na tua sala, mas se a luz estiver apagada, o que tem de belo ali? O que você enxergou? Nada. Visão sem luz é um dom inútil. Que adianta eu ter visão se eu não tenho luz para ver? De que me vale essa visão? Assim é a luz é linda, porque é a luz que revela toda a beleza que há. Quando Deus disse, haja luz, a trevas desapareceu, a beleza surgiu. Então tudo que não tinha forma, que era caos, que era vazio, começou a se tornar o quê? Belo. Ele foi criando e nós fomos vendo a sua criação, né? Então, o céu, os anjos, o universo, você, eu, cada homem, tudo foi criado para refletir a beleza e a excelência variadas e infinitas de Cristo. Então, todos nós, até o ímpio peca e ele está condenado exatamente por isso. Ele não reflete a beleza de Cristo, ele reflete escuridão. Mas tudo que foi criado com esse fim, com esse propósito de refletir Cristo. E o homem que não reflete Cristo, ele é escuridão. A natureza, ela não ousa falar uma mentira sobre Cristo. A natureza foi criada e ela reflete Cristo. Apesar dos nossos pecados ter atingido a natureza, ela não ousa mentir sobre Cristo. Isso não somos nós. E essa beleza que é linda, ela se refere a Cristo. Porque Cristo, quando chega na vida do homem, ele passa a entender o sentido das coisas. Ele passa a entender o porquê das coisas foram criadas. Como eu disse, a questão do casamento. Ele passa a entender que o casamento é algo que reflete a relação de Cristo com a igreja. Então, o modelo de casamento que ele vai querer para ele não é o modelo da atriz fulana de tal, não é o padrão, é aquele que Deus estabeleceu na palavra dele. Eu quero um casamento em que Cristo seja visto nele. Não quero outro casamento. Por quê? Porque a luz veio, a beleza veio e ele viu para que ele casou. O jovem, né? Quando Deus fala, né, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, tem um sentido nisso. E ele vai querer entender por que disso, ele vai querer viver para esse propósito. E toda a Escritura fala sobre Cristo, sobre sua beleza. Se você tirar Cristo das Escrituras, toda a beleza se esvai.
Porque tudo que existe de belo na Escritura, Deus está falando de Cristo. E Cristo revela a Deus. É uma coisa interligada na outra. Se Cristo não estivesse na Escritura, não havia beleza. Então, toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse, é Cristo, 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 Cristo. Não é? Então, e eu fui no dicionário, né? Fiquei tão assim intrigado com essa beleza, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a beleza não existe sem a luz, né? Foi uma coisa para mim que... Aí eu fui no dicionário olhar qual a definição que ele dava de beleza. Ele fala assim, ó, beleza, totalmente nada a ver, e é um dicionário, viu? Beleza, essência do ser, ou daquilo que pode incitar uma sensação de êxtase, que desperta admiração ou prazer, por meio dos sentidos, característica, particularidade, caráter ou atributo do que é belo, encanto. Isso é Cristo, não somos nós. E ele fala que a beleza é a essência do ser. A beleza, eu não me torno bela. Por mais que eu faça para me tornar bela exteriormente, essa beleza, ela é passageira. E é uma guerra vencida, que os anos vão chegar e não tem muito esforço a se fazer, não. Né? Por exemplo, eu parei de pintar o cabelo, porque eu não aguento mais. Não adianta, né? Quer dizer, foi-se um tempo que eu não precisava fazer isso. Mas hoje, não adianta, é algo que se esvai. A beleza, ela é do inteiro. Por isso que Jesus fala, circuncidai o quê? O vosso coração. Na beleza não fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Não adianta querer fazer o contrário, porque isso não vai causar mudança. E isso nos mostra o quê? Que a beleza do Senhor não é uma beleza física. E o próprio Isaías falou sobre isso, né? Que não havia beleza nenhuma nele que atraísse o quê? Os homens. Não havia. A beleza do Senhor é a beleza dos seus atributos. É a beleza da cruz. A beleza do que Ele fez por nós. Essa é a beleza. E o cristão, quando a luz chega, é essa beleza que ele persegue. Não é outro tipo de beleza. Isso não quer dizer que eu não vou cuidar da minha estética externa. Eu não vou querer ser bela. Mas isso não é a minha essência. Não é aquilo que eu durmo e acordo fazendo. Porque eu sei que a beleza está dos atributos, das virtudes de Cristo. E é essa beleza que eu vou lutar dia a dia para que realmente ela se externe. A outra vai estar lá. Mas a beleza verdadeira, ela nunca se acaba e ela não diminui. Como a Alessia falou, que quando você se aproxima de Cristo, é algo que nunca você vai se chalar, estou cheio. É algo que você sempre vai querer mais, porque a beleza dele só aumenta. E a beleza verdadeira é assim, ela aumenta. Essa beleza que vai diminuindo com os anos é uma beleza passageira, que não deve estar levando todo o meu esforço, mas a outra sim, né? Então, a luz de Cristo, quando brilha sobre nós, aí a gente vai voltar falando da beleza, ela vai nos embelezar de que forma? A beleza da tua salvação. E nós vimos atrás que a salvação era o quê? A conformidade com a imagem de Cristo. Então, nós temos que estar tudo interligado, né? Então, a luz de Cristo, quando brilha sobre nós, embeleza com a sua salvação. A salvação é a conformidade com a imagem de Cristo. Logo, qual a beleza que vai ser vista em mim? Cristo. Ela nos transforma. Por quê? Ela vai nos fazer um novo homem. E esse novo homem é Cristo. Então, quando aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque a salvação me conforma com a imagem de Cristo, não é com a imagem do mundo. O cristão que quer se amoldar ao mundo ainda ama as trevas.
Porque o cristão, quando a luz de Cristo brilha nela, como diz a Alécia, ela não vai querer se parecer com o mundo em hipótese nenhuma. A imagem que ela percorre, que ela luta, que ela quer ver nela, é a de Cristo. E Provérbios 4,18. A beleza do justo, ela vai o quê? Brilhando mais e mais. Ela não acaba, ela aumenta. E cada dia até ser dia perfeito. E que dia perfeito vai ser esse? O dia da nossa glorificação. Que nós veremos Cristo e seremos como Ele é. E essa beleza, enquanto estamos aqui, ela vai aumentando e nos tornando semelhante a Cristo. E essa luz também, quando ela brilha em nós, ela nos faz plenos para viverem para a razão para o qual fomos criados. Ser semelhantes a Cristo. Ela nos capacita, porque o Espírito Santo está em nós e Ele revela Cristo. Então, esse brilho de Deus sobre nós vai fazer com que a gente tenha a capacidade de viver a vida para a qual fomos feitos novos. Aí eu pergunto, para as irmãs, é porque eu perguntei para mim também, tá? Aí, que tipo de beleza nos atrai? É a beleza física, a estética, que se eu engordar 1 grama eu me desespero. Que tipo de beleza realmente te atrai? O que você realmente considera belo? É Cristo? Você considera Cristo belo? Ou tem outra coisa no teu coração que você acha mais belo que Cristo? As virtudes de Cristo é a expressão da beleza que os outros encontram em você. Que tipo de beleza o mundo vê em você? Aponta para Cristo? Quando vemos a beleza de Cristo, tudo que reflete essa beleza desperta em mim admiração e prazer, como diz a definição de beleza do dicionário. Então, se essa beleza de Cristo, ela não desperta em mim admiração, prazer, encanto, algo ainda não aconteceu. Porque não há beleza no mundo que seja verdadeira a não ser a beleza de Cristo. Então, se não é a beleza de Cristo que te encanta, seja qualquer outra beleza, ela é passageira, ela é terrena. E ela é expressão de escuridão, porque ela não te leva a Cristo. Não faz com que você o admire, que você o ame. Então, essa luz, quando fala, brilhe também a vossa luz diante dos homens, ele está falando dessa beleza da salvação, da conformidade com Cristo, que é o nosso alvo, onde quer que nós estejamos, E a outra característica é que a luz é livre. Como a Alécia falou bem, e nesse eu nem vou me estender muito, porque a Alécia até falou sobre isso. Quando ela fala que a luz é livre, essa liberdade está apontando para a nossa salvação. Não há mérito em nós para que sejamos salvos. A Alécia bem tratou disso, É graça. Porque partindo do aspecto da escuridão, que nós éramos trevas, e vamos partir da parte humana, Que mérito você vai ver numa sala escura cheia de gente? Que eu vou escolher a irmã que está aqui eu posso falar, de verde royal, Esse verde royal. Então eu olho para ela e falo, eu quero a irmã de verde royal, porque eu estou vendo ela que está com verde royal. Mas se a sala tivesse toda escura, negra, eu tenho alguma coisa que eu pudesse dizer, não, vou escolher você por causa disso. Não há nada em nós. Somos trevas. Deus, quando nos escolheu, Ele escolheu pela sua livre graça. Não havia nada em nós que atraísse a atenção de Deus. Então,
A riqueza, a fortuna dos ricos não pode comprar a salvação. Salvação não se compra. A habilidade do artista mais importante não pode moldar a salvação. A salvação não se molda. Ela é aquilo que Cristo dá para quem Ele quer. Trabalho das pessoas, que é o mérito, né? Eu já estou fazendo isso para Deus. Não vai te levar a nada. Não é o seu trabalho que vai trazer salvação para você. A pobreza dos pobres também não pode prejudicar que a salvação não chegue até eles. Porque a salvação é a livre graça de Deus e a luz é livre. A luz, quando ela chega no ambiente, ela vai dourar a sala mais cara, ela vai entrar, vai dourar a sala mais clara, ela vai iluminar a cabana mais pobre. A luz, ela é livre, ela entra onde ela quer, né? E essa é a grande diferença entre o ímpio e o salvo. É porque a luz chegou. Deus abriu a janela da mente e trouxe clareza. Aqueles que Deus não abriu continuam em tremenda trevas e escuridão. Então a luz só chegou pela livre graça de Deus. E não há estratégias para criar a luz. Não adianta. Né? Eu dizer que uma pessoa é salva porque ela faz isso, ou vamos fazer isso para ela. Não há estratégia, a luz é livre. O Espírito sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. Não somos nós que temos controle sobre. A nossa função é brilhar, não é criar luz. São duas coisas diferentes. Eu brilho, não crio. E se eu brilho, porque algo já reflete em mim, né? E quando a gente fala dessa questão da salvação, ele fala que das trevas resplandeceu a luz em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando Deus disse, haja luz em nós, vai resplandecer, né, a glória do conhecimento de Deus na face de Cristo. E a luz, ela nos faz livre para amar a Deus e o próximo, né? E isso tem feito, a luz tem feito isso com você, né? Tem te dado liberdade, né? Que você é livre, não depende do que o outro faça ou deixa de fazer para que você o ame, né? Você ama livremente, independente de mérito. A outra característica da luz é que ela é reveladora. Como a gente diz no começo, até falou um pouco dessa característica, né? Que quando ela chega, ela revela a ruína, toda a ruína que existe no ambiente, ela revela as impurezas e ela revela o que nós não gostamos de ver, a natureza da ruína do nosso ser. Quando a luz de Deus chega nos nossos corações, nós vemos que não há bondade em nós, né? Os nossos corações são desesperadamente corruptos. A luz revela isso. E pelos raios de Cristo, quando Ele ilumina o nosso coração, todo o nosso pecado, ele vai ser detectado. Nós vamos ver os nossos pecados. Não tem como. Eu posso não reconhecê-los, mas que eu vou ver, né? Então, aí quando a luz reveladora, ela chega em nossos corações e ela revela a ruína dos nossos pecados, ela produz a fé verdadeira. Aí a gente vai entender o que é fé verdadeira. Por quê? Porque quando a luz ela revela, ela vai trazer o quê? Lamento pelos nossos pecados. Nós não vamos ficar felizes com os pecados, com as trevas que há no nosso coração. Então, se você não consegue lamentar pelos seus pecados, não consegue sentir tristeza pelos seus pecados, provavelmente a luz ainda não chegou no seu coração. Porque não há como a luz chegar no coração e você não lamentar, porque o pecado, ele atinge diretamente a santidade de Deus. E a primeira característica da luz, que é a santidade, é aquilo que a gente passa a amar. E a gente não quer viver uma vida que mancha, que macula. Embora a gente saiba que não macula. Mas ela não nos liberta dos nossos pecados. E quando a gente vê essa ruína, a gente passa a gritar para ser limpo.
A gente deseja ser limpo, a gente não deseja essa escuridão no nosso coração. A gente clama a Deus e a gente para com o fim da autojustificação. Eu paro de achar que meus méritos me faz justo diante de Deus, porque eu sei que as minhas obras são trapos de imundícia. Eu paro com isso. Não há mérito em mim, nada que eu faça vai agradar a Deus. Eu posso ser o ser mais moral do mundo, que paga os impostos, nunca roubou, que nunca fez aqui, nunca nada. Mas isso é trapo fora de Cristo. Você não vai ser salvo porque você é um bom cidadão ou porque você é uma boa menina. Você é salvo pela graça livre de Deus. E isso fica claro na sua mente. Então você para com autojustificação, você para com racionalização, de dizer que, não, eu estava no trabalho, me ofereceram isso, aí a pressão era muito grande, eu estava com um filho doente, precisava do dinheiro, eu acabei aceitando. Isso é racionalização, você pecou. Então, a luz de Cristo, quando chega no coração, Ele vai acabar com isso na nossa vida. Eu vou confessar, pequei, como fez Davi, com Betseba, com assassinato. Quando Urias chegou e confrontou, quando a luz reveladora chegou sobre Davi, o que ele diz? Pequei. Ele não falou nada de, eu sou rei, os reis dormem com as mulheres que querem, os reis são a lei. Davi não abriu a boca. Ele diz, pequei contra ti. Então, a luz de Cristo, quando é reveladora, ela revela o nosso pecado, ela vai acabar com o fim da racionalização e vai acabar com outra coisa também, da gente culpar os outros. Meu Deus, como a gente culpa os outros por tudo que não dá certo na vida da gente. Eu estava até comentando com meu marido e rindo esses dias, né? Meu filho estava procurando não sei o quê, acho que era um controle. Aí ele achou e falou que eu escondi não sei aonde. Aí eu falei, eu quero ver o dia que eu não estiver nessa casa, quem vai ser o culpado das coisas que não está certo aqui em casa, né? E eu também, às vezes, faço, eu falei para o meu marido, bem, é incrível, falei, presta atenção, é incrível quando alguma coisa dá errado, a gente pensar em primeiro lugar, eu posso ter feito isso. Eu falei, bem, como é difícil. Eu falo, logo eu penso, foi o Ulisses, foi o João Vitor. Para mim sempre é os dois, né? Porque lá em casa não tem cachorro também para culpar, né? Então, sempre vai ser o Ulisses, é o Ulisses. Eu falo, bem, que dificuldade que a gente tem de pensar, e normalmente às vezes sou eu que não me lembrei do que tinha feito, mas é uma coisa assim, eu falo, a luz de Cristo quando vem sobre nós, Ele vai trazendo isso, essa coisa da gente, a gente assumir os nossos pecados e parar de culpar os outros. Quando eu trato mal o meu filho porque ele me irritou, o fato dele ter me irritado não me dá o direito de tratar mal ele. Então, eu deveria, sim, corrigi-lo daquele ato de desobediência, mas isso não dá o direito de, como mãe, eu maltratar o meu filho. Então, desse pecado, eu tenho que chegar no meu filho e pedir perdão. Eu não posso chegar nele e falar, mas eu fiz assim porque você me irritou. Eu estou culpando ele, eu estou falando que eu tratei ele mal, porque se ele não tivesse me irritado, eu não teria tratado mal. E as virtudes de Cristo onde se encontram? Que foi maltratado, né? Você for olhar, né? Cuspido no rosto, ele nem sequer abria a boca. Mas fala, está falando de Cristo. Moisés foi considerado o homem mais manso. Quando os irmãos dele acusaram ele, ele também não abriu a boca para se defender. E a gente é uma pressa de nos defendermos e culparmos os outros. Então, a luz reveladora, ela vai trabalhando essas trevas no nosso coração, e quando a gente comete essas coisas, a gente não vai ter problema de chegar e pedir perdão e de se arrepender, né? A graça de Deus nos faz isso. Revela o nosso pecado e sabe que nós podemos correr para Cristo e gritar por Cristo e dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não for por Ele, nenhuma de nós aqui temos qualquer chance nesse mundo. E nem no mundo vindouro. Então, a graça de Deus nos faz isso. Pequei. Então eu confesso a Deus, eu me arrependo e peço perdão para o meu irmão.
E o perdão é constante. Não é algo que eu vou pedir hoje para o meu filho e amanhã eu não vou errar mais com ele, né? Então, por isso que na Bíblia fala, quantas vezes deve pedir perdão? 70 vezes 7. No ano, no dia. Né? Então, para ver, você nunca vai 407 vezes 7, 49? Eu estou ruim de matemática. Você não, pensando humanamente falando, uma pessoa não vai pecar contra você 490 vezes, fala que não há limite para o perdão. Não há. Então, devo perdoar sempre e pedir perdão também. E a outra coisa, agora a gente já está concluindo, né? Que a luz é o pai de toda fecundidade. O que isso quer dizer? Que onde a luz chega, há fecundidade. As flores, as árvores dão seus frutos. Vocês podem olhar em locais onde a luz não chega, que quase não tem vegetação, né? Mas quando a luz chega, toda a fecundidade vem junto, né? Produz. E quando ele fala disso, ele está falando sobre a nossa vida de santidade. Ela, onde o sol não chega, não há fruto. Então, essas boas obras que fala do nosso tema, ela está relacionada aos frutos. E esse fruto é produzido pela nossa vida de santidade. E essa vida de santidade, ela é o resultado do brilho da luz. É que eu falo, nem a nossa santidade é fruto do meu esforço, não produz santidade. A minha santidade decorre do brilho da luz, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como o realizar. Então, até o querer Deus é um dom dele, né? Então, essa santidade que eu expresso é o resultado dessa luz que chegou em mim. Então, onde a luz chega, a fecundidade, aí ela vai fazer crescer a semente da graça, a árvore da fé e toda espécie de fruto para a glória de Deus, tá? Quando Cristo é visto e amado, Ele é o calor para as nossas vidas, é o calor da nossa adoração. Então, Cristo, Ele é o quê? O calor que nos impulsiona na nossa missão de pregar no mundo. Então, Ele que nos impulsiona, Ele que nos motiva, é aquele calor que a gente não consegue se conter, e a gente entende o quê? Que a nossa missão é falar de Cristo ao mundo. Então, esse calor que vem dessa luz, que a luz aquece, é que nos motiva. E isso eu estava até pensando, falei, às vezes, quando está muito frio, a gente se encolhe, né? Não fica assim, mas quando vem o calor, parece que a gente, né? Isso aplicando no espiritual. Quando a luz de Cristo nos aquece, é Ele que nos motiva a querer sair, a querer pregar, a querer falar desse Cristo, né? Isso também não é difícil imaginar. Por exemplo, quando a gente ama demais uma coisa, a gente fala demais dela. E qualquer coisa, pode prestar atenção. O que você ama, você não se cansa de falar. Isso se aplica a Cristo? Se você diz que ama a Cristo, mas não tem prazer em falar de Cristo, Deus deixou sinais no mundo, né? De que o que a gente ama, e é o ditado, na Bíblia fala que a boca fala, o coração está cheio. Então, você vai falar daquilo que você ama. Então, se você diz que ama a Cristo, mas você não fala dele, não tem algo errado. Esse amor é um amor que está meio confuso, porque isso a gente sabe e a gente faz isso. Preste atenção do que você mais fala no seu dia a dia, né? Então, quando fala de fecundidade, a gente está falando do que é fecundo, do que é fértil e de que o que produz em excesso, né? Então, ele nunca para de produzir, ele não se cansa e produz e produz. E essa questão de fecundidade fez-me pensar até a questão da fecundidade mesmo nos casamentos, na geração de filhos, né? Até nisso, né, a gente está tendo uma mente mundana, uma mente que não expressa Cristo, porque na Bíblia fala casar e multiplicar, e os casais estão casando e não querem se multiplicar. Que fecundidade! É o primeiro campo missionário que Deus nos deu para cuidar, é os nossos filhos, e nós não estamos querendo ter filho. Uma mente mundana, uma mente em que as trevas tomou conta. Não é Cristo que guia os nossos pensamentos. E para finalizar,
né? A luz é prenúncio de alegria. Quando a luz chega, vem junto uma alegria muito grande. A questão, por exemplo, quem já morou em locais de inverno intenso, é muito ruim quando passa muito tempo chovendo, né? Ou aquele frio que você não vê uma fresta de sol. Isso vai dando uma angústia, mas quando dá aquele dia de sol, aí você quer fazer tudo naquele, é uma alegria tão grande, é o sol, aquela coisa assim. Então, a luz, ela traz isso também, né? Essa alegria muito grande, você querer fazer as coisas, né? E sem a luz, não há alegria na alma humana, porque Jesus é a alegria dos homens. Homens que não têm Cristo, não têm alegria, porque é Ele a alegria dos homens. E Salmos 16, 11 e 17, 15. Jesus é a plenitude da alegria. Na presença dEle, só alegria e delícias perpetuamente, né? E o outro, Salmos 17, 15. Olha, está vendo? A salvação é a conformidade com a imagem de Cristo. Então, o salmista diz que ele se contentará quando ele vê nele a face de Cristo. Que alegria maior é isso? Você acordar e ver que hoje eu estou, né, mais parecido com Cristo do que ontem. Se isso não te traz alegria, se isso não motiva você a acordar todos os dias, né? Reveja o que você tem aprendido sobre Cristo. Reveja, né, o que realmente tem te motivado, que tipo de vida, né, que você tem vivido, porque quando a gente fala da luz, assim brilhe também a vossa luz, ela vem com essas características, eu não sei se vocês vão lembrar. Pureza, qual é a outra? Brilho, beleza, livre, reveladora, fecundidade e prenúncio de alegria. Se a luz que Deus chama para nós brilharmos, ela não vir com todas essas características, ela é uma luz falsa. Porque ela vem com isso. Ela aponta para a santidade de Deus, ela brilha. Se o ambiente que eu estou, as pessoas não conseguem ver Cristo, eu sou expressão de escuridão. Essa é a verdade. E se isso tem acontecido na minha vida, eu tenho que correr para Cristo e clamar que o fiat de Deus exista em mim, que Deus diga na minha vida, haja luz. Eu preciso clamar que Deus tenha misericórdia de mim. E se eu já sei que Cristo realmente, né, já trouxe luz à minha vida e essa luz não está brilhando como deve brilhar, eu também tenho que correr para os pés da cruz. Porque o evangelho, a gente pensa assim, que o evangelho é para mim pregar para os não cristãos, mas nós também temos que pregar o evangelho para nós na hora que nós acordamos. O evangelho é para todo dia, toda hora, todo momento. Eu prego para o mundo, mas eu tenho que pregar para mim também todo dia, porque eu esqueço. E rapidamente eu me afasto dele, se não for pela graça de Deus. E como diz a Alessia, e se a gente permanece firme, é Deus que nos sustenta, e Ele mesmo diz que a obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir, né? Então, aí para concluir, nós temos lá, dentro do nosso versículo, né? Então, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, vocês já sabem o que Deus está falando dessa luz. Que tipo que deve estar brilhando, a santidade e outras, né, características. E veja as vossas boas obras. Que boas obras que glorificam a Deus. São obras que vêm de vidas que expressam a santidade de Deus. Fora disso, não é obras boas. E boas obras de vidas que expressam Cristo.
Se não expressar Cristo, não são boas obras, né? Porque o fruto do nosso chamado é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele diz, haja luz, as trevas não permanecem. E assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Por isso que ele começa. Não se esconde uma cidade no monte. Não se acende uma vela para pôr debaixo da cama. Quando a luz chega, ela alumia todos que estão no ambiente. Assim é o cristão, onde quer que ele se encontre. Se isto não está acontecendo, precisamos analisar a nossa vida, examinar a nossa vida e ver o que nós estamos expressando no nosso viver diário. Amém. Amém. Quero agradecer a oportunidade às irmãs, a Islene, viu? E foi um prazer sempre estar, assim, aqui em Campina Grande é a segunda, mas lá em João Pessoa sempre com as irmãs de lá, né? Deus abençoe a todas, viu?